Boa tarde, galera, tudo bem com vocês? Hoje eu estou aqui para falar sobre mais um tema. E o tema de hoje vai ser as atividades. Eu vou apresentar algumas atividades para vocês. E essas atividades visam estimular o desenvolvimento infantil. Bom, existem diversas atividades. Eu separei algumas que eu particularmente acho muito interessante e que às vezes a gente esquece de trabalhar elas. A princípio, eu gostaria de abordar com vocês qual é a importância dos jogos e brincadeiras dentro da educação infantil. Bom, como eu disse em vídeos anteriores, os jogos e brincadeiras infantis fazem parte do objeto de interesse das crianças. Lembra que nos vídeos anteriores eu falei que é importante nós sabermos como que está o desenvolvimento da criança, em que fase a criança está, em que estágio a criança está do seu desenvolvimento, para a gente poder estimular esse desenvolvimento. Então, a partir do momento que eu sei em que fase que ela está, eu vou poder propor atividades visando estimular, né? Ainda mais o desenvolvimento dela. E eu falei que é importante a gente conhecer o desenvolvimento não só da criança, mas como o adulto em geral, porque a gente conhecendo o processo de desenvolvimento dele, em que fase ele se encontra, a gente vai saber qual que é o objeto de interesse dele. E através do objeto de interesse dele, nós vamos poder estar estimulando e potencializando o seu desenvolvimento, certo? Isso é natural do ser humano, né? Nós se interessamos e prestamos mais atenção quando é algo do nosso interesse. E aí que entra os jogos e a brincadeira. A gente sempre fala que o lúdico é muito importante na educação infantil, mas por quê? Por que os jogos e brincadeiras é importante na educação infantil? Justamente por isso, porque os jogos e brincadeiras são os objetos de interesse das crianças. Por exemplo, se eu chegar na sala, na turma de vocês, na turma do primeiro, formação do segundo, do terceiro, e falar, vamos brincar de amarelinha, ninguém vai se empolgar. Agora, se eu chegar na turma de primeiro ano do ensino fundamental 1, todo mundo vai se empolgar. E sim, a amarelinha dentro dessa fase desenvolve diversos itens. Auxilia no desenvolvimento da coordenação motora global, auxilia na questão da lateralidade, enfim. A amarelinha em si, ela é muito importante, ela desenvolve várias áreas nessa fase. Agora, se eu for trabalhar a amarelinha com vocês, o que eu vou desenvolver, né? É importante a gente pensar nas fases de desenvolvimento, em que estágio de desenvolvimento a criança se encontra, para poder justamente propor atividades para que ela se desenvolva ainda mais. Então, eu comecei aqui falando um pouquinho sobre a ludicidade. Dentro da educação infantil, a ludicidade e a aprendizagem, ela não pode ser considerada como objetos distintos. Assim como cuidar, que eu falei, e o educar. Dentro da educação infantil, o cuidar e educar não pode ser visto como se a educação infantil fosse só cuidar ou só educar. Não. Ambos, né? A educação infantil tem que ser vista com essas duas funções. E a ludicidade e a aprendizagem dentro da educação infantil, ela também deve ser considerada como ações que têm os mesmos objetivos. Como assim? Bom,
O jogo e a brincadeira são por si só uma situação de aprendizagem, certo? Uma música, por exemplo, por si só, ela está desenvolvendo diversos itens na criança. Como assim? Uma música por si só, independente do seu conteúdo, se a gente souber trabalhar, claro, vai desenvolver a questão da intensidade, a questão do ritmo, qual mais? Deixa eu ver. Questão da intensidade, do ritmo, a questão da altura, enfim, a questão da gravidade. Olha, será que essa nota é grave? Será que essa nota é aguda? Uma música por si só. E a brincadeira, assim como a música, ela também, por si só, promove situações de aprendizagem. A brincadeira e o jogo. E a música, eu falo assim, como assim? Por que a música por si só? Porque independente do conteúdo da música. A gente usa muito música dentro da educação infantil como objeto complementar. Como assim? A gente, nós educadores de educação infantil ou futuros educadores, não costumamos trabalhar as propriedades da música. A gente sempre leva a música como conteúdo complementar. Por exemplo, eu vou trabalhar o conteúdo da água. Então a música é legal para trabalhar a água, eu vou levar ela. Então, a gente falta essa questão, né? A gente trabalhar os objetos próprios, né? As propriedades próprias da música, a música em si. Não a letra da música. A letra da música é muito importante, mas a música em si também é muito importante nós trabalharmos. Tá, então é isso que eu falei aqui, né? O jogo e a brincadeira são por si só uma situação de aprendizagem. Nos jogos ou brincadeiras, as crianças agem como se fosse maior que a realidade, né? E isso é inegavelmente... não tem como a gente negar isso, né? Isso acontece de fato e contribui de forma intensa para o seu desenvolvimento. Mas como assim? A criança, nos jogos e brincadeiras, ela age como se fosse maior que a realidade. Nos jogos e a brincadeira, ela se situa, ela age como ela queria que fosse a realidade dela. Igual uma mãe e filhinho, né? Quando a gente vai brincar na educação infantil, ou a gente quando tá brincando na escola, a gente age como gostaria que fosse. Eu mesmo, quando era pequena, me achava a cantora. Então, toda vez que eu ia brincar, eu brincava de igrejinha, porque eu queria dar o show. E era assim, né? A gente age sobre... Na brincadeira, a gente atua. E, querendo ou não, isso desenvolve muito na gente. Brincar ajuda a criança no seu desenvolvimento de forma integral, nos aspectos físicos, nos aspectos afetivo, intelectual, social. Mas por quê? Porque é justamente através de atividades lúdicas que a criança forma conceitos, ela relaciona ideias, ela estabelece relações lógicas, ela desenvolve a expressão oral, que é muito importante no processo de alfabetização, ela desenvolve a expressão corporal, ela reforça habilidades sociais, reduz a agressividade, ela integra-se na sociedade e constrói seu próprio conhecimento. É muito comum a gente procurar construir conceitos através de atividades lúdicas. E é muito eficaz, porque quando nós construímos conceitos ou relacionamos ideias, através de atividades lúdicas, nós não esquecemos, né? É como se a gente tivesse gravado, né? Não esquecemos mais. E a questão
de relacionar ideias, a gente vê muito nas brincadeiras das crianças, quando elas estão brincando entre si. Por exemplo, quando elas relacionam a ideia, é muito notável isso, quando a gente vai, eu vou dar o exemplo da casinha de novo, quando a gente brinca de casinha com a criança. Ela já relacionou a ideia, por exemplo, algumas crianças, que se o filho fez arte, o filho vai apanhar. Então a gente vê, minha irmã conta muita história pra mim, e a gente vê mesmo crianças de 2 anos com chinelinho, tipo, fez arte, então você vai apanhar. Acontece, que aquele chinelo minúsculo, né? Ou respondeu, ou agiu de uma forma que não era cabível, né? Que não deveria ter agido, ficando de castigo, tá? Criança mesmo ficando de castigo. Ela relacionou a ideia. Por exemplo, se vai brincar de casamento, se não tiver o momento que a noiva coloca o anel e o noivo coloca o anel, para a criança não foi um casamento, porque ela relacionou a ideia do casamento com o anel. E é muito interessante, porque através dessas ideias, através dessas relações, a gente pode trabalhar muitas coisas. Deixa eu passar aqui. Tá. Então, é por meio das brincadeiras que os professores podem observar e contribuir e constituir uma visão dos processos de desenvolvimento das crianças em conjunto e de cada uma em particular. E através das brincadeiras, dos jogos, ele pode registrar suas capacidades linguísticas, suas capacidades sociais, os recursos afetivos e emocionais que as crianças dispõem, né? Ah, tá. O que está dizendo, né? O que significa? Significa que, além da brincadeira nos auxiliar no estímulo do desenvolvimento, na potencialização do desenvolvimento, elas nos servem como mecanismo para diagnosticar mesmo, para observar, como que tá o desenvolvimento dessa criança, tá assim, assim, assado. Ela é um importante mecanismo que nos ajuda a observar isso. Como que tá a questão da motricidade global? Eu acho que essa criança deveria estar um pouquinho mais desenvolvida, hein? Acho que tá faltando. E aí a motricidade fina? Nossa, essa motricidade fina das crianças está muito atrasada. O que será que está acontecendo? A gente consegue observar esses itens através dos jogos e das brincadeiras, né? Tá. O primeiro item que eu coloquei aqui foi a massinha de modelar. Por que a massinha de modelar? Bom, eu trouxe a massinha de modelar por ser uma atividade muito decorrente na educação infantil e porque a primeira vez que eu vi a massinha de modelar, eu não tinha consciência do quanto ela poderia contribuir para o desenvolvimento infantil. Claro, nós, enquanto educadores, precisamos direcionar até mesmo esses momentos de brincar de massinha de modelar, porque a criança por si só, ela não constrói um conhecimento, ela precisa de estímulo, todos nós precisamos de estímulo. Então, é muito importante dar a liberdade para a criança brincar, mas também direcionar. E aqui eu trouxe os objetivos da massinha de modelar. Ela é importante para a ampliação da atenção visual, para desenvolver a questão da concentração, da criatividade. Nossa, eu acho que a massinha é muito, muito rica e na relação de desenvolver a criatividade, porque nós podemos transformar a massinha de modelar em games.
N coisas, né? Ela também é importante porque ela ajuda no processo de comunicação. Como assim? Bom, através da massinha, até os psicólogos usam muito massinha de modelar. A criança expressa suas emoções, seus sentimentos, o seu cotidiano, o que está acontecendo, o que ela às vezes gostaria de falar, mas não consegue. Com a massinha de modelar, a gente também consegue trabalhar formas, trabalhar a questão das cores. A gente também pode usar a massinha de modelar para trabalhar as cores primárias e secundárias. Cores primárias e secundárias. Sim, a massinha ela mistura muito fácil. Então, nós podemos pegar muito bem as cores primárias, misturar e falar, olha que legal, que cor que formou. E vai ser uma coisa que a criança vai lembrar, né? Ela também auxilia no processo de identificação das relações espaciais e temporais, cima, baixo, dentro, fora. Isso a massinha por si só, né? Aqui eu trouxe outra ideia, que é construindo a massinha de modelar. A ideia é realmente essa. A massinha de modelar, você pode trabalhar com a criança, a faixa etária, assim, seria a partir de 2 anos e meio. E a construção da massinha de modelar é muito interessante porque ela vai partir do processo que acontece. Como formar a massinha de modelar? Eu vou precisar de trigo. Quanto de trigo eu vou precisar? Eu vou precisar de tanto. Que mais? O que mais eu vou precisar? Vou precisar de óleo. Quanto de óleo? Então, ela trabalha questões matemáticas. Dependendo, né, a idade que a gente estiver trabalhando, a gente pode trabalhar conceitos matemáticos. Elas nos objetivos, então eu coloquei aqui que ela nos auxilia na classificação de objetos, considerando determinado atributo, que seria tamanho, peso, cor, forma. Ela nos permite explorar cores, texturas, superfícies. Uma coisa que eu acho muito legal, que eu já vi em vídeos, é o processo de construção de massinha de modelar dentro do berçário mesmo. Mas dentro do berçário, que estranho. Não achei estranho, não. O objetivo deles era trabalhar justamente a questão das texturas. Óleo, trigo, agora a água, agora o óleo. Eu achei bem interessante. Com a massinha, com o processo de construção da massinha de modelar, fazendo a massinha de modelar, a gente pode trabalhar o gênero textual, receita, e a gente também pode criar vários mecanismos dentro dessa construção da massinha de modelar para impulsionar a questão do reconhecimento das letras, dos números. Mas como assim? Bom, essa é uma sugestão de brincadeira, né? Quando nós vamos fazer a massinha de modelar, a massinha de modelar clássica que eu conheço vai sal, óleo, trigo, tinta ou corante, e acho que basicamente é esses 4 itens, né? E ao invés da gente pegar e pôr em potes transparentes ou em potes coloridos, igual vocês estão vendo aí, tem o verde, o azul, rosa, a gente pode colocar em potes com a mesma cor, por exemplo, todos rosas. E identificar, a gente já, quando se trata de idade menor, a gente já pode colocar na quantidade certa, que é para misturar. Então a gente coloca o ingrediente, por exemplo, coloquei o trigo no potinho, todos os potes são azuis. Daí eu vou e coloco o trigo em um pote, mas todos da cor azul e é do mesmo tamanho. Então eu coloco o trigo
e coloco a letra A, por exemplo. No outro pote, eu coloco o óleo e coloco a letra E, por exemplo. No outro, letra I, O e U. No meio da receita, eu falo assim, agora eu preciso do trigo. Mas o trigo está representado pela letra A. Então, a criança vai ter que procurar identificar. Mas ela não sabe. Vai ser uma forma de estimular ela a lembrar, né? Você pode introduzir as letras antes e depois fazer isso como uma forma de concretizar, de consolidar o conhecimento das vogais, né? Eu acho bem interessante. Tem gente que depois que constrói daí, né? Essa é até uma ideia. Depois que vocês construírem a massinha de modelar dessa forma, vocês podem fazer as vogais ou fazer as consoantes, né? Se vocês representaram os ingredientes com as vogais, é interessante fazer as vogais, né? Quando a gente tá falando de infantil 3, infantil 4, daí é interessante fazer as vogais. Mas, se nós estivermos falando de idade mais avançada, aí podemos trabalhar a questão até de sílabas, né? Agora eu preciso da sílaba ba. Aí a criança vai ter que ir lá, vai ter que identificar para formar a sílaba ba. Vou precisar do B e do A. Outro item que eu trouxe, outra proposta de atividade que eu trouxe, foi o boliche com garrafa PET. Aqui nós temos a imagem até de uma professora brincando. Quando nós formos trabalhar, por exemplo, com um boliche de garrafa PET e for crianças menores e tivermos assim um pouco de receio, dá para trabalhar com elas sentadas, tá vendo? Elas podem jogar a bolinha com a mão, que também vai estar estimulando o desenvolvimento dela. Bom, aqui do ladinho nós temos as garrafas representadas por números. Isso também é uma forma de estimular o reconhecimento dos números. Ou ela também pode ser representada por letras, né? Ou o principal objetivo do boliche com garrafa PET é desenvolver a percepção visual e motora, né? Então, é uma atividade bem interessante porque você consegue trabalhar desde com as crianças do ensino fundamental 1 até com as crianças menores. Aqui ficou 2. Tá. Aqui eu trouxe outros objetivos, né, do boliche com garrafa PET, que é proporcionar o aprendizagem da relação número, numeral, bem como a noção de operações matemáticas, a noção de espaço, a coordenação motora, raciocínio lógico, a concentração, trabalho em grupo, bem como a ética e entre outros conhecimentos que nós podemos estar desenvolvendo com um boliche de garrafa PET. Que legal, né? Às vezes a gente tá tão automático do dia a dia que nós não paramos para pensar que até atividades bem simples pode desenvolver muito. E eu trouxe, as atividades que eu trouxe aqui são atividades que não exigem muito, né? Assim, o custo dessas atividades não é um custo alto. Outra coisa que eu queria propor para vocês aqui é o boliche com garrafa PET, mas eu já vi também o futebol, eu até já desenvolvi esse futebol, que eu acho bem interessante, o futebol alfabético. É quase a mesma, assim, é quase a mesma função do boliche com garrafa PET e é também quase no mesmo sentido, assim, ao invés de usar litrinhos,
garrafinhas, no caso, a gente pode usar copos descartáveis e esses copos pode estar representado por letras, no caso. Aí vocês podem distribuir a sala em grupo e dar uma bola para cada grupo. E faz uma fila, né? E o objetivo das crianças é acertar as letras que a professora falar. Por exemplo, tem os dois grupos, né? A professora fala letra A. Um grupo chuta. Chutou na letra A. Daí o outro grupo tem a oportunidade de chutar a letra certa, né? Chutou na letra errada. Então, nem o grupo fez ponto. Também trabalha a questão da cooperação, né? Aí o professor fala letra B. Um grupo acertou. Então, o outro grupo não vai poder falar a mesma letra porque o primeiro grupo já foi. Então, eles já viram. O futebol alfabético também é bem interessante. A outra atividade que eu trouxe é a cesta do tesouro, né? Mas esse nome é bem comum ver. É comum ouvir-se falar na caixa sensorial, que é a mesma coisa, é a mesma lógica. O que é essa caixa sensorial? É o que vocês estão vendo na primeira imagem. Na primeira imagem tem uma caixa e tem uma criança com as duas mãos. A criança está sentindo o que tem dentro dessa caixa. Ela não está vendo, ela só está sentindo, né? Na segunda imagem, nós temos um círculo e a caixa sensorial no meio da sala. Então, cada criança vai lá, coloca a mãozinha, sente, tenta adivinhar, não adivinhou, volta a sentar. E na terceira imagem, nós temos, ao invés de ser a caixa sensorial, é uma caixa que tem a mesma lógica que a caixa sensorial, mas as garrafas que tem nela são garrafas sonoras e não objetos para estar se sentindo. É para a gente trabalhar a questão do som. Você chacoalha. Eu acho que isso daqui é macarrão. Aqui tá escrito macarrão colorido, mas não precisa falar macarrão colorido. Falando macarrão já acertou, né? Eu acho que isso daqui é clipes de papel. E esse é o objetivo, né? É estimular a coordenação motora, a atenção, a memória, a criatividade, a questão do equilíbrio também. Se trabalha com a caixa sensorial. E de uma forma remota, ela prepara para a escrita e para a matemática. Gente, eu tô falando a função dela, mas a gente consegue trabalhar muitas coisas com a caixa sensorial. O amiguinho acertou quantas vezes? Só uma, só duas. Agora você. Nós podemos utilizar essas brincadeiras para explorar outras coisas. Por exemplo, a garrafa sonora, a gente pode trabalhar com a questão da intensidade, entre outras propriedades musicais, né? Embasando, fundamentando, né, nossa discussão sobre a caixa sensorial, aí vocês pensaram, mas pra quê? Eu achei que não tem muito sentido. Eu trouxe uma fala de Maria Montessori e ela nos fala que, segundo ela, né, a educação sensorial deve anteceder a educação intelectual, de forma que muitos exercícios por elas desenvolvido, ou seja, muitos exercícios desenvolvidos pela educação sensorial tem como objetivo chamar a atenção dos alunos para as propriedades dos objetos, tais como tamanho, forma, cor, textura, peso, cheiro e som. Aqui eu trouxe uma imagem de Maria Montessori
E é bem essa questão mesmo. Nós podemos trabalhar com a questão com a caixa sensorial e depois nós podemos trabalhar de uma forma mais sistematizada com as questões relevantes dentro da caixa sensorial, né? Eu trouxe aqui um pouquinho para vocês sobre o método de Montessori, né? Então, Montessori, ela vem sendo adotado por diversos professores em diversas escolas que busca alcançar os melhores resultados no que diz respeito à educação de seus alunos. Além de mães e pais adotarem, né, esse método, essa metodologia em casa, em todos os aspectos da vida da criança. A principal função desse método é possibilitar a liberdade e a descoberta da verdadeira natureza das pessoas. Como assim? Bom, Montessori acredita que é a partir disso que nós podemos observar e entender a natureza das pessoas, a verdadeira natureza das pessoas, e nós, assim, vamos poder nortear o pleno desenvolvimento e evolução da criança. Ela também defende o entendimento mais completo do desenvolvimento de cada criança. Possibilita que o recurso mais adequado a cada fase e, claro, a cada criança seja usado. É bem o que eu disse, quanto mais você entender, quanto mais você souber em que fase de desenvolvimento ela está, você vai poder usar recursos apropriados para aquela fase, né? É isso que Montessori está dizendo. E aqui, como eu disse, várias mães vêm adotando o princípio montessoriano, né? O método de Montessori. E eu trouxe quartos de crianças que representam o método Montessori. Bom, o método Montessori visa muito a autonomia, independência. E esses quartos representam bem isso para as crianças. Ó, como a gente pode ver, tem um menininho. Ele é super pequeno, mas ele já alcança as roupas no guarda-roupa dele. Depois a gente também tem uma cama. Essa cama é baixinha, a criança pode sair. Na verdade é até um berço, né? Mas a criança tem a independência, a liberdade de sair quando quiser. Também ali a gente tem um menininho lendo. Os livros estão na altura que ele alcança. Depois nós temos uma menininha, né? Subindo tipo numa cadeirinha para pegar uma boneca, eu acho, um sapato. Ele visa muito essa questão da independência, da autonomia da criança. E existem muitas escolas que seguem o método montessoriano. Aqui, essa escola é uma escola da Bahia, o nome dela é Escola Ativa Montessoriana. E nós podemos observar aqui que tudo está no alcance das crianças. Tudo está no alcance das crianças. Aqui nós temos uma imagem do berçário. As crianças estão explorando diversos materiais e materiais recicláveis, mas elas estão explorando esses materiais. Podemos ver que o tapete que está no chão é todo colorido, naquele tatame todo azul, né? Estimula a questão da cor, torna o ambiente mais agradável. Aqui nós temos outra imagem. Essa imagem eu não consegui a localização, mas ela é do berçário também, da Santa Terezinha, que segue o método de Montessori, de Maria Montessori. E aqui nós também vemos a questão da autonomia, né? Da autonomia das crianças, da independência, a questão da liberdade. Elas têm o espaço delas para poder explorar, claro, sob supervisão, mas todas estão num espaço muito colorido, muito acolhedor, que é muito importante na educação infantil, trabalharmos, né, com essa questão do espaço acolhedor.
Outra atividade que eu queria falar para vocês entra bem na questão do vídeo que eu falei no vídeo anterior, que eu falei que dentro da educação infantil nós gastamos muito tempo dedicado às atividades básicas do cuidado, né? Mas que nós, enquanto educadores, precisamos transformar até mesmo essas atividades básicas de cuidados em momentos de aprendizado, né? E essa atividade, ela me chamou muita atenção. O nome dela é troca de roupa em frente ao espelho. Vocês não precisam deixar a criança totalmente sem roupa, só com a fraldinha ou com menos roupa, para elas poderem estar se observando. Eu achei uma graça essa criança, ó. Na primeira imagem ela está um pouco afastada, na segunda imagem ela já está mais perto do espelho, porque ela quer pegar, ela quer saber o que é aquilo, ela não tem consciência que é ela mesma. A outra imagem, nós percebemos a criança olhando para ela, observando. Então, o objetivo dessa atividade é justamente isso, transformar uma atividade rotineira em um momento lúdico e de autoconhecimento e desenvolvimento. O bebê, nessa atividade, ele explora a comunicação com gestos e movimentos, né? E ele vai percebendo as possibilidades e os limites dos seus corpos nas brincadeiras e nas interações. O campo de experiência, né? A BNCC é dividido por campos de experiência. E essa atividade entra no campo de experiência do eu, nós e o outro. E também do corpo, gesto e movimentos. E também são 3 campos de experiências que engloba essa atividade. Que é o outro é escuta, fala, pensamento e imaginação. Outra atividade que eu trouxe para vocês, que eu nunca tinha ouvido falar, aprendi sobre ela recentemente, que é o bola por cima, bola por baixo. Então, as crianças vão ser divididas, né? Ou pode ser uma fila só. E o objetivo é, quando a professora falar a bola por cima, a bola vai passar por cima. Quando a professora falar a bola por baixo, a bola vai passar por baixo. Eu aconselharia dividir em 2 grupos, porque as crianças gostam muito da questão de competição, né? E a gente tem que ensinar a elas a questão da cooperação e da competição, mas não é aquela competição eu preciso ganhar. Tudo bem se perder, né? Uma competição saudável. O objetivo dessa atividade é trabalhar a cooperação, a coordenação motora, a concentração e a velocidade. Como é uma atividade bem simples, se vocês pensarem ou se vocês quiserem criar regras para dificultar, dependendo da faixa etária, é interessante. Por exemplo, errou, vai ter que sair. Ou errou 2 vezes, vai ter que sair. Porque quando nós estamos falando de uma faixa etária maior, não é tão interessante para eles. Mas para os pequenos, a partir dos 3 anos, é bem interessante. Bom, por hoje é isso. Eu espero que vocês tenham gostado e que essas atividades possam abrir a mente de vocês e que vocês consigam explorar e buscar os objetivos dentro das outras atividades rotineiras. Por exemplo, existem inúmeras atividades rotineiras que eu digo é que já estão na rotina das crianças. Existem inúmeras atividades que as crianças já realizam, já brincam, mas que às vezes a gente não tem conhecimento dos aspectos que elas desenvolvem. Então, é importante a gente parar para pensar, para saber quais aspectos ela se desenvolve e o porquê aquela criança gosta dessa atividade.
Outra coisa que eu ia falar agora, eu ia falar justamente sobre as brincadeiras livres. Bom, é muito interessante a gente estar sempre disposto a ouvir as crianças, a deixá-las se posicionar e a dar espaço para as crianças se posicionar, falar o que pensa, se expressar. Mas acontece muito dentro do ensino fundamental 1, da educação infantil, os momentos de brincadeiras livres. É muito interessante, é preciso que o professor nesse momento também direcione. Um momento de brincadeira livre é um momento legal, mas precisa de direcionamento. Como assim? Bom, se minhas crianças sempre brincam de pega-pega, eu posso sugerir outra brincadeira parecida com pega-pega que vai desenvolver outros aspectos. Tem uma professora que ela fala bem assim, para mim: Érica, como você chega e fala para uma pessoa que nunca fez aula de música, crie uma nota para mim. Eu quero que você crie uma música. Por exemplo, eu chego em você, Érica, e falo hoje: aqui está o piano. Crie uma música. Você nunca teve aula. Você não vai saber. Ah, mas você já ouviu. Tá, você já ouviu, mas você não vai saber. É a mesma coisa que acontece na educação infantil. Brincadeira livre. Vamos brincar. Tá. Brincar do que eu quero. Eu vou brincar do que eu sei. Mas eu preciso também desse direcionamento para eu estar me desenvolvendo de forma integral. Esse relacionamento serve também para os momentos de brincadeira livre, né? De brincadeira livre não, desculpa. De desenhos livres. Eu, na educação infantil, eu lembro até hoje, meus desenhos livres sempre eram os mesmos desenhos. Porque eu não tinha, não criatividade, mas eu não conseguia criar outras coisas. E eu não tinha alguém que me influenciasse também. Eu amava desenhar vestido e eu sempre queria fazer modelo diferente, mas eu não conseguia, não fluía. Então a gente precisa desse direcionamento. E outra coisa que eu quero lembrar vocês, que eu quero falar, é a questão do isso não. Se a criança estiver desenhando um carro, por exemplo, mas olha a frente desse carro, não é assim. É importante a gente deixar ela desenhar daquele jeito. Por que não é assim? Você pode explicar para ela: olha, que legal, na vida real não é assim, mas eu gostei do seu carro. Porque a gente vai acabando cortando, né? A gente vai... A gente quando se torna adulto, nós se tornamos adulto, mas a gente se torna adulto sem criatividade, né? E dentro da educação infantil, do ensino fundamental, acontece muito isso com a nossa criatividade. Os professores acabam não levando em consideração, né? Por que que o sol pode ter boca e eu não posso fazer meu carro, então, diferente? Vamos dizer assim. Porque eu assisto desenhos e meus desenhos não é nada igual na vida real. E foi uma pessoa muito criativa que fez aquele desenho. Todos os desenhos. É muita criatividade envolvida no desenho, gente. Já parou pra pensar? É muita criatividade que eles utilizam. A Peppa, por exemplo. É um porco que fala, mas o pato não fala. É muita criatividade. Então é bom a gente valorizar também e criar momentos, né, que estimulem a criatividade e tomar cuidado, né, do que a gente fala. É isso. Obrigada. Até mais.